Vou-me embora dessa terra, para outra terra eu vou. Sei que aqui eu sou querido, mas não sei se lá eu sou. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu batuque, heranças da minha nação. Eu nasci em Governador Valadares, Minas Gerais. Nasci no Goiás. No Maranhão. Eu nasci em Minas Gerais. Eu nasci no Maranhão. Guaraí, no estado de Tocantins. Eu nasci em Cruzeiro do Monjolim, município de Lagoa Formosa, Minas Gerais. A gente veio parar em procura de melhora de vida, né? Em busca de um pedaço de terra para a gente trabalhar. Onde é que eu nasci e criei, lá em Minas, ficou umas coisas muito difíceis, né? Para a gente sobreviver. E então a gente veio, né? O estado, primeiramente, eu saí de lá, vim para o Goiás, morei uns 8 anos no Goiás. E aí de lá eu vim aqui para o estado do Pará, não é? Sempre no Pará até lugar de mata, era lugar de muita mata grande, né? E aí o povo sempre vem vindo do Pará, do Mato Grosso, de toda quanto é região do Pará, de outros estados para o Pará, né? Quem tinha suas terras, seu lugar de trabalhar, já tinha. Quem não tinha, assim, tinha que procurar alternativa, né? Primeiro eu fui para o estado de Goiás, e do estado de Goiás eu não consegui o objetivo, que era um pedaço de terra. Lá eu arrumei só uma família e a terra mesmo ficou, né? E aí foi preciso eu vir em busca novamente para o estado do Pará, e aqui que eu localizei esse pedaço de terra. Nós tínhamos vontade de possuir um pedaço de terra, via trabalhando para os outros, só para os outros mesmo, para nós não. Lá eu vivi muito tempo trabalhando de ameia. E aí a gente não dava mais para sobreviver, porque na fazenda onde eu trabalhava, até a abóbora que você conhece tinha que partir com o dono da fazenda. A gente tava lá e a gente trabalhava nas terras dos outros, né? Aí falaram que aqui no Pará era fácil a gente conseguir uma terra assim, né? A gente grilava ou comprava baratinho, né? Aí a gente resolveu vir pra cá, a gente veio acompanhando outra família, né? Chegamos aqui na época da ocupação dessa área aqui, em 81. Cheguei em setembro de 81. Aí logo surgiu o grilo aí as pessoas já conhecidas do meu pai chamou meu pai para entrar pra cá, né? Aí ele entrou. E fomos lutando aí até que a gente conseguiu a conquistar esse pedaço de terra aqui, né? Foi bastante luta aí, bastante difícil. Foi 10 anos de luta para poder sair o decreto de apropriação dessa área aqui. Mas a gente conseguiu. A demarcação do latifúndio é muito fácil, mas a demarcação para o pequeno proprietário, para o pequeno agricultor, ela é muito complicada, não temos o mínimo apoio aqui no estado do Pará. Em 81, quando eu cheguei, isso aqui era só mata, né? Há 16 anos que a gente chegou, né? Mas aqui nessa região aqui, era só mata. As estradas muito péssimas, né? Viu contar, né, os antigos aqui sofreram muito, gastavam 3 dias para ir daqui em Conceição do Araguaia. Aqui era mata virgem, era um tuco de mata aí que não tinha nem onde o sujeito colocar uma pontinha de um dedo, era cerrado. E as pessoas que tinham também era assim, muito pobre também, né? O pessoal vivia aqui numa plena calamidade. E a sobrevivência era ruim, né? Porque as casinhas muito fracas, né? E assim, a alimentação quase as pessoas não tinham, né? Mas comia mais era farinha, né? Aí, agora com chegar tanto de gente assim que foi desmatando, foram aprendendo, né? Para plantar mais coisas, mesmo para alimentação, né? E vender, eu acho que tá melhor, né?
Aqui eu comecei, é a mesma luta, gente, né? De dias a dias, derrubando a mata, né? E plantando milho e o feijão e o arroz. Ontem eu plantava só mesmo arroz branco, um arroz, milho. Era arroz, feijão e mandioca. E algum queijinho, mas muito raro. A roça é o seguinte, você trabalha todo ano para você poder produzir. A roça dá trabalho demais e no fim não dá nada. O solo aqui ele é mais fraco. Ele não tem a durabilidade que tem. Mesmo a gente zelando dele, um capricho, mas ele não tem a força, a potência que o de lá tinha, né? Você colhe a lavoura branca hoje, amanhã se você não plantar o grão de milho, não dá. Aquele deu, aquele caixa e acabou. E o consórcio não, ele produz direto. Então são um conjunto de planta, né? Onde tem o cupu, tem castanha, lá tem a laranja, a mexerica. A gente apanhou muito com essa mudança de lá para cá, na questão de trazer as mesmas culturas e continuar aquela mesma tradição, sendo que o solo é um pouco diferenciado, né? Trabalhava só mesmo milho, arroz e feijão. Não tinha trabalhado ainda com essas árvores, ainda não. Aqui tem ideias, nem conhecia mesmo, igual o cupuaçu, a gente não conhecia a cerola. Depois que a gente mudou para cá foi que a gente ficou conhecendo. Não, eu ouvia falar muito, né? Mas no Goiás foi que eu vi uma fruta, né? Muita gente chegou aqui e falou assim para mim, você nunca viu cupuaçu aqui? Como é que você vai plantar cupuaçu se você nunca viu um cupuzal aqui produzindo? Antes de começar esse trabalho, fazia as roças, e aí depois foi deixando o mato crescer, aí plantando algumas espécies, e às vezes até algumas nativas que a gente conhece, que são de madeira de lei, né? Espécies assim de valor comercial, a gente vai selecionando e deixando, e aí depois vai introduzindo as fruteiras no meio, né? Que aí depois fica o sistema agroflorestal. Uma que a gente, depois que arruma a terra, a gente interessa muito plantar esses plantios, tipo desses plantios aí, né? Igual coco, laranja, cupu. Né? E plantou o arroz, depois do arroz colhido, né? Aí foi que cavou as covas e plantou as mudas de cupu, né? A hora que deu assim na ideia, eu planto ela aí, uma perto da outra, vocês vão ver aí como tá, não é? É uma perto da outra, a outra mais longe, a outra mais perto, eu sei que tá, a sorobada tá feita aí, não é mesmo? É um consórcio de plantas, né? Então você fazer um sítio consorciado, onde você vai plantar várias qualidades de fruteira, né? Esse que é o SAF. O objetivo é para a gente, para o alimento. E a vontade da gente é crescer mais, pode sair também para o comércio. A vantagem que a gente acha na lavoura permanente é porque a gente planta uma vez só. E ali a gente plantou, zelou bem, cuidou bem. Ali a gente tem aquilo para toda a vida, né? O melhor jeito é trabalhar na sombra, né? Por exemplo, no SAF. No SAF é uma delícia. É que a gente está na sombra, né? E está apanhando a fruta, é alimentação para a gente, é sadio para nós. O arroz e o feijão e o milho, né? Você colheu, se você não souber, às vezes você não segura nem para despesa, né? Logo você fica sem ele logo cedo. Então quando você diversifica, você tem ao longo do ano produção, né? Seja de uma coisa ou de outra. Quando uma vez está assim, não está vendendo bem, já tem a outra que está vendendo, né? Quando aquela, né, não está vendendo, tem a outra também, não é? De modo que tem diversas, né, classificações de plantio que a gente sempre, né, lá vai escapando por aí, não é?
Então isso facilita muito porque você sempre tem a produção aí o ano inteiro, principalmente se você diversificar, né? Você não se limitar a um determinado tipo de cultura só ou de atividade que só produz uma época do ano, né? E se a gente teve essa consciência da importância que tem a partir, né, desse projeto aí do SAF, né, pelos cursos que a gente foi participando, né, a gente foi vendo e criando essa consciência. Teve reunião do sindicato, da associação e com os meninos agrônomos também, e aí a gente foi mexendo devagarzinho e surgiu esse negócio desses plantios aí, né? Que a gente aprendeu e conseguiu levar que muita gente aprendesse junto a esses cursos. Da importância que tem, a vantagem que tem, né, de você tanto plantar as culturas permanentes, mas plantar as árvores nativas também, que muitas delas não existem hoje mais aqui nessa região. Muitas que tinha, acabou, né? E outra coisa também que eu, por exemplo, aqui e outros têm tentado é adaptar outras culturas ao mesmo solo, né? Quando você passa a conhecer as experiências e tal de outros locais, aí você vai analisar a sua realidade e tentar manejar conforme dá para fazer, né? Experimentando e tal. A gente vai plantando e vai aprendendo quais são as coisas que é da região, né? Ao experimentar, você vai tomar gosto pela coisa mesmo, né? Por fazer. Então, às vezes, só de ver assim parece muito bonito, mas você tem que fazer para você ir aprendendo e sentindo o prazer de estar fazendo essa atividade, né? Assim, para começar, foi difícil, né? Que a gente não tinha os conhecimentos, né? A gente pensava em plantar e ficava assim, será que como é que é a cova, que adubo que precisa, se é na sombra, se é no sol, se está na idade de plantar, às vezes estava pequeno ou já estava grande, né? Os cuidados que a gente tinha que ter com ela no saquinho para a raiz não ficar, né, enrolada. Primeiro escolher a semente de boa qualidade, né? de uma árvore bem produtiva, né? Fazer uma seleção do fruto. Primeiro tem que fazer o viveiro, né? Da mudinha, né? Preparar o saquinho com terra de qualidade, né? Adubação adequada. No verão a gente tem que ter aquele trabalho de aguar, né? Para não morrer, que aquilo para morrer é bobo demais, né? Nunca deixar que ela enfraqueça, sempre, toda semana ter uma irrigação correta. Aí quando dá no inverno você vai cavar as covas e põe adubo, né? Um esterco de galinha, assim, em vez desses corvos que vem aqueles remontes, né, das enchentes, aquelas folhas velhas, aí vai põe dentro daquelas covas, né, vai põe a mudinha e planta. A gente sempre tem aqueles cuidados assim, tá podando, tá vendo as doenças, né, que tem, né, limpando, né. Não adianta você também plantar certos tipos de fruteira e você não zelar. Que nas outras roças tem as épocas certas assim, da gente trabalhar, né? Vai lá, limpou o arroz, e aqui não, sempre tem uma árvore que está precisando de podar, outra já não está, né? Que elas são diversificadas, né? No início ele dá um pouco de trabalho, né? Até mesmo que assim, você precisa aprender um pouco o sistema de trabalhar, né? Que não é como se faz essas lavouras convencionais, né? Os 3 primeiros anos é mais trabalhoso. Aqui no começo deu trabalho, muito trabalho. Essas áreas que são 2 tarefas sombreadas aqui. Isso no começo você rolava, você gastava na média de 6 dias para roçar. E tinha muito cipó, igual esse cipó de escada, que ele enrolava muito nas árvores que eu queria largar. Aí você tinha que ir cortando devagarzinho, picando ele. Às vezes a moita era muito copuda em cima da árvore, tombava ela, você ia agasalhar ela para não quebrar. Aí depois de grande não, já vai produzir, já vai dar sombra, né? E vai ter as folhas assim para adubar o terreno também, né? Protege muita terra já. Da maneira que vai passando o tempo, aí vai vindo a produção e vai te diminuindo a mão de obra. Esse aqui é o legal do SAF, né? Você vai passar a trabalhar na sombra e, consequentemente, a sombra vai eliminando as ervas daninhas, né?
e facilitando a mão de obra, né? E aí aumentando a produção. Isso aqui é interessante. E quando está produzindo, a gente vê que maneira mais, né? Melhor do que a gente plantar o milho, o arroz e o feijão. A manutenção é assim, você com terçada, né, um facão, tá eliminando ali os matos concorrentes ali, né, que são menos úteis, para dar mais luz, para melhorar o ambiente ali em torno da planta, mas assim, basicamente só com o facão, né, tá tirando os galhos, cipó que vai às vezes querendo enrolar na planta ali. Os 2 últimos anos, a gente está conseguindo fazer só uma pequena abertura onde está as plantações, mas não tem mais aquela mão de obra que tinha anteriormente. É só assim mesmo, trabalhando com a foice, é mais maneiro um pouco, né? Ah, é bem mais melhor. Ali dá uma diferença muito grande. Eu trabalho satisfeito aqui, né? Que eu faço assim o que eu gosto, né, de fazer. Não são todos que têm aquela paciência de ver aquilo produzir. Muitas vezes deles chegam aqui, eu estou plantando, falam assim, você para mim é louco, rapaz. Quando é que você vai ver isso produzir? E eles falam para mim, falam assim, não, eu não sei, eu quero uma coisa para já. Tem que ter paciência, uai. Se não tiver paciência, não consegue nada, uai. Onde tem mata ou tem um sistema agroflorestal assim, você não vê erosões, né? Não vê as águas dos córregos não sujam, quer dizer, isso porque não escorre enxurrada, né, por dentro do córrego. E aonde se trabalha no sistema convencional de lavoura branca, assim, quando chove, os córregos ficam, parece que está assim, uma poluição tremenda, né? Você vê que uma terra limpa, sem árvore, sem nada, aí ela tem que só que se acabar, né? Porque tudo o que foi queimado vai escorrendo para dentro do córrego e aí vai fazendo as valas, né, as erosões e só estragando. Sempre no lugar limpo, o enxurro ele é mesmo de fazer aqueles enxurros, né, fazer aquelas valetas na terra, carregar aquele adubo que tem por cima da terra. E as árvores estando, né, plantadas ali, tem como a água filtrar naquela terra, não dá enxurro. Claramente a terra vai ficar mais sombreada, né, vai permanecer mais frio ou mais fresco a terra, vai ter mais matéria orgânica. O vento vem quente acolá, quando ele sai aqui ele já sai frio. Ele entra acolá naquela ponta quente, quando ele sai de lá de cá ele já sai frio. Ele sai gostoso. A variedade, até por motivo de doença. Tem muitas árvores, né? Ele não vai sentar só nas plantas. Ele vai fazer partilha, vai sentar numa árvore, noutra, e enquanto isso a árvore tá se desenvolvendo, né? O fogo ele é prejudicial para o solo, porque eu já disse anterior que a fertilidade do solo é fraca. Então você continua queimando, você vai ficar queimando os nutrientes que tem no solo. Com esse sistema, você praticamente elimina o fogo, né? Uma cultura mesmo permanente, fruteira, fogo não pode entrar dentro de maneira alguma. O fogo não combina com os sapos, não. A gente tem que ter aquele cuidado de não entrar fogo, acerar bem, né? Arrumar bem, ajeitar bem ajeitadinho para no fogo não entrar. Porque se entrar, a gente vê que é estrago na certa. O pequeno agricultor está só queimando para fazer a sua roça, porque não tem outro manejo. Aqui no meu terreno assim, quando no fogo, no tempo do fogo assim, a gente acera a minha terrinha toda, né? Aqui lá a gente convida os vizinhos, né? Aí chama eles para um dia tocar fogo no capim, né? Aí aquele dia, no outro dia cedo a gente sai com as bombas cheias d'água e vai pagando aqueles fogos que tem naqueles pau, né? Porque se deixar aqueles fogos naqueles pau, o pau vai queimando. Até chegar no outro capim lá, chega lá ele pega, né? E a hora do vento ele pega aí ninguém dá mais conta de dia. O que aconteceu aqui é que veio um fogo aí, né, no mês de agosto, parece que foi pro dia 20 de agosto. Uma sequidão imensa e não teve quem desse conta de barrar esse fogo. Não sobrou nada, sabe? Nem o córrego não empatou esse fogo. E aí acabou com tudo. Depois de uma luta aí, né, vendo as plantas bonitas, veio um fogo
dá um prejuízo imenso desse, né? A pessoa fica escabriada. Tenho consciência que não adianta a gente ficar buscando outras regiões como eu fiz. Então você tem que adaptar um sistema de produção que venha estabelecer e a guarnecer a segurança da família que nós temos. Em Conceição, por exemplo, né, tem consumo, mas não é tanto assim, né? Dependendo aí conforme as toneladas, às vezes você não tem como pôr no mercado. E a gente tem que produzir em quantia que possa procurar mercado fora, né? Montar indústria, esse que é o objetivo da gente. Da maneira que o mercado for saturando, né, a gente em conjunto com os outros, através de uma cooperativa e tal, e está buscando mercado externo. Chegar a ser um pequeno produtor, mas também um pouco, o outro lado, um pouco de uma empresinha familiar para dar sustentação, né? Esse trabalho e os descendentes da família. Para competir com as grandes indústrias aí, uma das alternativas é essa, você provar que o produto é de boa qualidade, né? Orgânico assim, porque na quantidade você não vai conseguir competir, então você tem que entrar pela qualidade, né? E é o que a gente está tentando fazer aqui. Mas a outra coisa é você industrializar, né? Você conseguir aonde industrializar para você ter ganho. Aqui nós estamos na Copag, na sede da Copag, que é a Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores do Araguaia. Com a organização dos produtores, né, dos lavradores, a gente estimula assim, eles a produzir e que estimula também eles a cooperar, né, mais pessoas cooperar para que possa crescer o movimento aqui, né. Em conjunto você tem muito produto, né, e você tendo muito produto fica mais fácil você comercializar, né. E aí as pessoas também ganham mais, né? Que a gente consegue um preço melhor. Se a pessoa não tiver organizado, claramente não vai para frente. A maioria tentando sobreviver aí, que não dá realmente, mas é da pecuária, é o gado, né? Muito desbastou tudo e hoje tenta aí pelejando com o gado, mas a terra não ajuda, o pasto logo fica degradado e fica difícil até de manter um pouco de gado. O problema da pastagem aqui é que os 2 primeiros, 3, às vezes até o 5º ano, a pastagem é boa, ela em média 5 cabeças de gado por alqueire, mas só que aí a terra vai compactuando e aí ela vai caindo e a praga vai aumentando. Para você ter muito gado, aí você precisa de desmatar, formar pastagem. Aqui, por exemplo, tem vários agricultores que formaram toda a terra em pastagem e hoje já está em calamidade. Ele planta capim, na realidade, ele vai criar 50, 100 vacas, mas não dá para a despesa dele ainda. E destruiu a natureza, acabou. Porque onde planta capim para reflorestar é difícil. O capim é bom para aquele grande fazendeiro que já está grande. Se ele pôr na cabeça que ele vai criar o gado, pouco tempo ele fica sem jeito, né? Porque ele forma a terra toda. Depois o gado não dá para ele se sustentar, né? E aí ele não tem aonde produzir. A gente tem que ter a reserva, tem que reflorestar um pedacinho, não é?
plantar diversos tipos de cultura, né? E ter o pastinho para a gente ter a vaquinha para tirar o leitinho por sustento, né? O capim a gente tem que plantar, formar um pedacinho para ter uma vaca para tomar um leite. Agora não põe capim todo, né? Planta cultura permanente, que é viável e é seguro. O gado é pequeno, a terra é pequena, né? Não dá para eles sobreviver. O que eles fazem é de vender o leitinho, né? Todos os meses, todo ano, pega o bezerro, vende. E lá vão vivendo, vendendo o bezerro e o leite, está daquele tamanhozinho do jeito que está. Quem tem 10 alqueires de terra, não dá para ele viver, criar salgado, que ele não consegue, né, sobreviver. A gente já tem 34 variedades de fruteiras, né? E aí nós temos a acerola, que a gente já faz suco sempre, né? Chupa a mesma fruta e a gente já tem o comérciozinho que a gente já está vendendo, né? Tem as mexericas também, a gente já vendeu e alimenta também, né? Tem abacaxi, nós temos bastante abacaxi também, que a gente alimenta, vendemos também. Tem carambola, tem graviola, né? Que a gente vende e faz suco também aqui. Então, aqui tem frutas diversas aí, né? Manga, acerola, abacate, cupuaçu, enfim, banana, cana, né? De tudo um pouco. Manga, caju, abacate, coco. Aqui tem o cupu, coco, laranja, abacate, berimbau, pupunha, bacurê, goiaba, manga, mexerica. Aqui tem a canela, tem o dendê, tem a jabuticaba, tem o cacau, tem o cupuaçu, tem o dendê, a acerola, limão de várias espécies, laranja também de várias espécies, tem a gueroba, o caju, né? Tem o araçaboi, a romã, tem a cereja, banana de várias espécies, é muita coisa. Hoje nós vivemos numa imensa fartura aqui. Para o comércio, está sendo mais o mel e as frutas, que é banana passa e semente de caju, né? Castanha do caju. É coletada as castanhas, e aí cozinhada, né, por uns 20 minutos e de fervura, e aí coloca ela para secar depois de cozinhada, para ela ter consistência para na hora de quebrar, né? Aí depois seca, quebra, aí leva a amêndoa, né, para o secador solar, né, que mais um dia, 2. Aí ela vai estar sequinha e vai soltar a película, né? Ela tem uma películazinha, aí solta igual um amendoim torrado assim, né? Aí já está pronta para comércio. O valor da castanha é bem alto, né? Assim, a base que a gente está vendendo ela aqui é em torno de R$11,50 o quilo de castanha, né? A banana passa você deixa a banana madurar, né, no ponto de comer ela in natura, né, que ela esteja soltando a casca com facilidade, sem forçar. Aí leva nas bandejas, né, na estufa, coloca na estufa e fica uns 3 ou 4 dias, depende do sol, né. Aí, uma vez desidratada, só embalar, né, e comercializar. Porque meu vendia a R$2, né? A caixinha, o pacotinho. E ela verde, o centro é R$2,50. Quase que não. Aquela verde quase que não dá lucro, né? Ave Maria, eu não dou conta de levar 3, 4 caixas de banana na rua. Não dou conta. E ela feita a banana passa e eu levo 10. Ó, a diferença que a gente tem na banana passa é que nessas caixinhas tem
média de 18 a 20 bananas, né? Você vende por R$2. E o cacho 80, 100 bananas ou 120, 150, e você vende por R$2, né? Quanto que você está perdendo, né? O valor dela desidratada equivale a 5 vezes mais do que ela in natura. Nenhum tipo de conservante, né? É 100% natural. Pra que pode morar na cidade, rapaz? A gente nasceu e criou nessa luta, né? Trabalhando, lavrando a terra. E eu não costumo na cidade. Cidade não foi feito para mim, não. Mas é pobre, não tem nada. Vai morar na cidade para viver lá trabalhando para os outros. Eu não vou. Eu me sinto muito mais à vontade aqui, né? Primeiro pelo sossego que é e o trabalho muito mais tranquilo, né? Você trabalha na sombra, assim, com menos desgaste físico, né? Que essa é uma coisa assim que eu prezo muito, né? Morar na rua não é nem pensar sair daqui pra rua. Aqui, ó, eu tenho uma banana. Só não tem se eu tiver com preguiça não plantar, né? Mas aqui eu tenho a banana. Aí a gente produz um coco, produz um caju, produz um arroz, um milho, um leitão, uma galinha, um peru, um bezerro. Por lá você tem que comprar tudo e às vezes você compra caro e ainda é de má qualidade ainda, né? Eu gosto da cidade assim, para mim ir lá e voltar uns 2 dias ou 3 no máximo. Mas todo o tempo eu gosto mais do sertão. A gente conhece muito deles aqui que vendeu seu pedacinho de terra, mudou para a cidade e hoje, né, não volta porque não tem jeito, né? Vive lá na dificuldade imensa e às vezes não tem nenhuma casa para morar, paga aluguel, não tem emprego. Pegar a terra aqui e vender, com muitos que eu conheço, tem uma terrinha que vai pegar, porque tem meu filho para estudar, eu vou vender minha terra, vende a terra, vai para a cidade. Quando depois está matando cachorro de tapa. O meu sonho é de fazer cada vez mais, aumentar mais o plantio, né? De todas as árvores, né? Que a gente possa vender, juntar mais os lavradores aqui da região. Meu sonho é plantar mais e ver mais reflorestamento tanto na minha região, na minha terra, aqui no meu pedacinho de terra, como na terra dos outros. Mas eu tenho um sonho, se Deus quiser, a gente um dia, né, ter o direito conquistado, um direito de vida digna, né, ter uma casa boa para morar. Que a gente consiga vender a produção que a gente, né, e que tenha a estrada, que tenha a saúde, né, que é mais fácil pra gente, né, escola. A gente sonha que um dia a gente vai ver isso aí acontecer. Eu ainda sonho de um dia nós, trabalhador, né, realmente comandar, administrar esse país nosso.